Choveu na minha horta. Contabilidade sem mistério. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Choveu na Minha Horta, o seu canal de discussão sobre contabilidade. Eu sou o professor Eduardo Horta e espero que gostem do vídeo que preparamos para vocês. Nesse vídeo, vamos discutir uma questão que caiu no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no ano de 2013, cujo tema abordado é ativo imobilizado. Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina no dia 14 de junho de 2012 por R$ 190 mil. Para deixar a máquina em condições de produzir, arcou ainda com gastos de R$ 12 mil referentes à instalação, concluída em 31 de julho de 2012. Em 1º de agosto de 2012, a máquina estava em condições de funcionamento e em 1º de outubro de 2012 começou a ser utilizada na produção. A empresa estima que a vida útil da máquina é de 8 anos e utilizará o método das cotas constantes para o cálculo da depreciação. O valor residual estimado para a máquina é de R$ 10 mil. De acordo com a NBC TG 27, ativo imobilizado, ao final do ano de 2012, o saldo da conta depreciação acumulada relativa à máquina será de... Observe as opções de resposta para esta questão. Reconhecimento do imobilizado pelo custo. Os itens do ativo imobilizado devem ser reconhecidos pelo custo. O item 7 do CPC 27 determina as condições para que um item do ativo imobilizado possa ser reconhecido pelo custo. O custo de um item do ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se e apenas se... Letra A. For provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade. E letra B, o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. Definição de custo do imobilizado. De acordo com o item 6 do CPC 27, custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção. Ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido, de acordo com as disposições específicas de outros pronunciamentos. Na questão, o custo de aquisição da máquina foi de R$ 190 mil, mas a empresa incorreu em gastos com instalação da máquina que devem ser adicionados ao custo. Elementos do custo. Segundo o item 16 do CPC 27, o custo de um item do ativo imobilizado compreende: letra A. Seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Letra B. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. Existe uma letra C no item 16 do CPC 27, porém ela não está sendo citada nesse momento por não ser relevante para a solução da questão. Vamos ao cálculo do custo da máquina. O custo de aquisição da máquina foi de R$ 190 mil. Ao custo de aquisição, devem ser somados os gastos com a instalação necessários para que a máquina seja colocada em condições de funcionamento, e eles foram de R$ 12 mil. Dessa forma, o custo do imobilizado é de R$ 202 mil. Definição de valor residual. Valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil. Na questão, a entidade determinou que essa máquina terá um valor residual de R$ 10 mil. Definição de valor depreciável. Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual. Como vimos anteriormente, o custo da máquina foi calculado em R$ 202 mil. Deduzindo do custo o valor residual estimado de R$ 10 mil, chegamos ao valor depreciável, que é de R$ 192 mil. Definição de vida útil.
Vida útil é, letra A, o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, ou, letra B, o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Na questão, a vida útil da máquina foi estimada em 8 anos, o que equivale a 96 meses. Início da depreciação. O item 55 do CPC 27, ativo imobilizado, determina que a depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. A máquina foi adquirida em 14 de junho de 2012. Sua instalação foi concluída em 31 de julho de 2012. Em 1º de agosto de 2012, ela estava em condições de funcionamento. Em 1º de outubro de 2012, ela começou a ser utilizada na produção. Então, no final de 2012, terão sido decorridos 5 meses da vida útil da máquina, desde o momento em que ela estava em condições de funcionamento. Definição de depreciação. Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Na questão, o método das cotas constantes, ou o método linear, foi escolhido para o cálculo da depreciação. Depreciação, calculada pelo método das cotas constantes, também conhecido como método linear. O método das cotas constantes, ou linear, distribui o custo do bem em função exclusivamente do tempo. De acordo com o item 62 do CPC 27, a depreciação pelo método linear resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. Por este método, a depreciação é calculada dividindo-se o valor depreciável pelo tempo de vida útil do bem. A quota de depreciação, que pode ser calculada para um período anual ou mensal, será calculada pela divisão do valor depreciável, ou seja, o custo menos o valor residual, pelo número de períodos da vida útil estimada, que pode ser em anos ou meses. Cálculo da depreciação. A vida útil estimada para a máquina é de 96 meses. A máquina estava em condições de funcionamento em 1º de agosto de 2012. Portanto, até o final de 2012, já tinham sido decorridos 5 meses da vida útil da máquina. A depreciação deve ser assim calculada. O custo da máquina era de R$ 202 mil. O seu valor residual foi estimado em R$ 10 mil. A diferença entre o custo e o valor residual é o valor depreciável, que deve ser dividido pela vida útil, que foi definida em 96 meses. O resultado dessa divisão, a cota mensal de depreciação, deve ser multiplicada pelo período de depreciação, que é de 5 meses. Chegamos então ao valor da depreciação acumulada no final de 2012, que é de R$ 10 mil. A resposta correta da questão é então a letra D. Ao final do ano de 2012, o saldo da conta depreciação acumulada relativo à máquina será de R$ 10 mil. E aí, gostaram do vídeo? Então deem uma curtida, compartilhem com seus amigos, inscrevam-se no canal e fiquem atentos às nossas novas publicações, pois em breve teremos mais um vídeo para vocês. Até lá!